pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de banco de dados. Quer dizer, segunda aula, né? Mas a primeira aula com conteúdo, propriamente da nossa disciplina. Então, nós vamos estar usando o material da professora Vanessa. E o assunto da aula de hoje é uma introdução geral de banco de dados. Então, toda perspectiva histórica e também o porquê de surgiu os bancos de dados, qual a evolução dos bancos de dados até hoje, quais são as perspectivas, né? Assim, o que difere, o que realmente define banco de dados. Então essas são as coisas que a gente vai estudar hoje. Bom, então inicialmente nós podemos imaginar que nós tínhamos muitas bases de dados manuais ou analógicas também, vamos dizer assim. Coisas que gravava-se muito dados em papel, como por exemplo uma agenda telefônica, né? Você tem lá nomes e telefones de várias pessoas. Vocês ainda têm esse tipo de coisa? Até hoje a gente ainda usa um pouco, né? Tem pessoas que realmente não, mais idosas assim, não usam a agenda do celular, né? Tem uma própria e aí quando quer pega e liga, né? É cada vez menos, mas ainda existe isso. Também o controle de estoque de uma pequena farmácia, por exemplo. Antigamente o pessoal fazia tudo no caderno, né? Você vai lá, tinha todas as relações de estoque, movimentação de produtos, etc. Balanço, né? Bom, então tudo isso aí são bases de dados. Agora, com o surgimento dos computadores e principalmente com o barateamento do armazenamento, processamento de dados, todos os recursos computacionais hoje em dia são muito baratos, perto que já eram e tende cada vez a mais a ficar mais barato. Então isso surgiu, é muito mais interessante você trabalhar com os bancos de dados digitais ou computacionais, vamos dizer assim, que é o que nós vamos estudar, obviamente, aqui nessa disciplina, né? Então, em termos de bancos de dados computacionais, quais foram os primeiros programas, assim, o que primeiro surgiu que se assemelha a bancos de dados? Eram programas que tinham arquivos, tá? Os programas tinham arquivos, então eles armazenavam e manipulavam dados com arquivos no disco rígido, né? Ou disco magnético. Hoje em dia nem mais falamos assim só disco rígido, né? Porque a gente usa tanto computadores pessoais mesmo, SSD e o disco rígido, né? Então, só para vocês terem essas comparações assim, né? Tinha fita magnética também mais antigamente, né? Enfim, você tinha programas que manipulavam esses arquivos. E bom, vocês já devem ter feito linguagem C ou programado em alguma outra linguagem que você acessa e escreve dados em arquivos. Você sabe que você tem que saber certinho qual a estrutura do arquivo que você quer ler os dados ou que você... Certo? Porque se você errar uma coisinha ali na leitura dos dados, já cagou tudo a leitura, você não consegue mais carregar esses dados corretamente na sua memória do seu programa. Então, aqui ele diz assim, que esses primeiros programas que armazenavam e manipulavam dados, eles tinham esse problema, que você só consegue ler os dados se você conhecer exatamente a estrutura em que você escreveu esses arquivos. Então, assim, se você tivesse mais de um programa que lesse os mesmos dados, isso já se tornava uma coisa difícil de gerenciar, porque todos os programas teriam que conhecer e manipular as mesmas estruturas. Então, você tem um arquivo aqui, um ou mais programas ou mais computadores querendo manipular o mesmo arquivo. Todo mundo tem que saber o que é esse arquivo, o formato desse arquivo. Porque se você em algum momento quiser mudar o formato do arquivo, quiser colocar um dado a mais, por exemplo, antes você tinha nome, telefone e endereço da pessoa. E agora você quer ter o nome, telefone e o endereço
e também o telefone celular. Nossa, só uma pequena adição, você teria que arrumar, reprogramar todos os seus programas para que eles pudessem ler esse arquivo no novo formato, senão já não ia dar certo a leitura. Com o tempo, então, fazendo esse tipo de situação, eles geravam um problema, né? Então, eles queriam garantir a unicidade das estruturas de dados entre os diversos programas devido à existência de redundâncias. Por isso, criou-se um sistema intermediário. O que esse sistema faz? Ele é um programa que fica aqui no meio, esse verde, e ele conhece a estrutura de dados do arquivo. E aí todo mundo que quiser acessar esses dados que estão nesse arquivo conversa com este programa, em vez de conversar com o arquivo direto. Entendeu? Tem que acessar esse programa. Então esse sistema intermediário nada mais é que o início dos bancos de dados, né? Então, ó, o que ele fornece, esse sistema intermediário aqui? Os programas que vão acessar os dados não precisam saber como os dados estão gravados fisicamente. Eles não precisam saber os detalhes do arquivo. Entendeu? Essa manipulação direta do arquivo fica por conta do sistema intermediário. Então, com o tempo, esse sistema intermediário passou a gerenciar vários arquivos. Por isso foi dado o nome de banco de dados. E o sistema, propriamente falando, foi chamado de SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Tá certo? Essa coleção de arquivos, então, né, banco de dados, e o SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E aqui estão os programas ou aplicações que vão utilizá-lo. Ou também, como nós vamos chamar mais tarde, usuários. Teremos vários usuários. Então, o primeiro SGBD comercial surgiu em 1960, né, mais ou menos na popularização um pouco depois da popularização dos microcomputadores. Vários padrões para descrever os estruturas de dados, que são os modelos de dados. E aí tem uma palavrinha-chave aqui importante, metadados. Pode cair numa prova. O que é o metadados? É a descrição do banco de dados. São os dados que explicam como os dados do banco estão organizados, entendeu? Por isso que é metadados, né? Esse prefixo meta tem a ver com ele próprio, né? Não sei se vocês já estudaram isso aí, do grego, né? Mas metadados quer dizer os dados referentes aos próprios dados. Então, com os metadados, você especifica como que o banco de dados está organizado. E o sistema gerenciador de banco de dados, então, vai cuidar de tudo para que esses dados sejam enviados e consultados a partir das aplicações. Pessoal, então, até agora nós falamos da perspectiva estável do banco de dados. Então, se eu perguntasse para vocês assim, qual que é a diferença entre as coleções de arquivos, que é aquelas primeiras aplicações, onde você simplesmente tinha um bando de arquivo e os seus programas acessavam aqueles arquivos, diferente do SGBDs. Qual que é essa diferença? Então, tem aí uma siglazinha, ACID, né? Então, esse ACID aqui é basicamente o que explica a diferença entre esses dois. E nós vamos estudar mais para frente com mais detalhes o ACID, mas basicamente, só para vocês saberem, é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, vamos dar alguns exemplos, né? Atomicidade, o que significa? O banco de dados, os SGBDs precisam prover o ACID, né? Então, imagina que você tem um banco de dados do sistema bancário, né, financeiro, um banco, e você vai fazer uma transferência. Essa transferência nada mais é do que tirar de uma conta e colocar na outra, certo? Agora, tirar numa conta e colocar na outra são duas transações. Não é uma transação só. Então você precisa que essa operação de transferência, que envolve duas operações, né? Tirar de uma conta, colocar na outra, seja atômica.
Ou seja, ou você faz ela inteira, você tira o dinheiro de uma conta e coloca na outra, ou você não faz nada disso. Você fala lá que não dá para fazer e pronto. Concorda comigo? Porque seria inaceitável ter o caso onde é retirado dinheiro de uma conta e não é transferido na conta de destino. Ou então você não retira dinheiro da conta de origem e deposita dinheiro na conta de destino. Ambos os casos causariam um grande problema na confiabilidade do seu sistema de banco de dados, certo? Segunda coisa, consistência dos dados. O que é isso? Os dados precisam ser mantidos de forma coerente. Por exemplo, se você tem produto e você tem que todo produto tem um fornecedor no seu banco de dados, então você nunca vai poder inserir um produto ou alterar ele de forma que ele fique sem o seu fornecedor, sem especificar o fornecedor. Isso é consistência de dados. Você só aceita um produto se ele tem um fornecedor. Em nenhum momento o seu banco pode ter lá, você vai listar quais são os seus produtos e tem lá alguns produtos sem fornecedor especificado. Isso tem a ver com consistência dos dados. Agora, um simples arquivo você pode editar. Concorda comigo? Qualquer um chega e edita um arquivo. Tem lá fornecedor do produto, ele vai lá e apaga alguns. Quem que vai controlar isso aí? Ninguém está controlando. Então, mantenha a consistência de dados, manter a atomicidade, são propriedades que não são tão simples de garantir. Esse tipo de propriedade a gente vai garantir, quem garante é o SGBD, e essas coisas a gente vai estudar como que é feito, né? A gente vai estudar durante a disciplina. Outras duas coisas que diferem os SGBDs de simples coleções de arquivos: isolamento e durabilidade. O isolamento a gente vai especificar, mas surge quando você tem muita gente usando o sistema simultaneamente. Se você pode imaginar assim, muita gente mexendo num arquivo simultaneamente, dá muito problema, não é mesmo? Vocês já fizeram aqueles trabalhos onde duas ou mais pessoas estão editando o mesmo texto, assim, ao mesmo tempo? Vocês sabem que dá muito problema, né? Durabilidade. Quedas no software, queda de energia, tudo isso pode acontecer, mas mesmo assim os dados precisam ser gravados de maneira segura. É isso que é o critério de durabilidade quer dizer. Então, nós estudaremos essas propriedades com bem mais detalhe futuramente, porém vocês podem ter assim uma ideia então do que é a diferença entre coleções de dados e SGBDs. Então, sobre a evolução dos sistemas de bancos de dados. Bom, então essa imagem aqui, né, mostra desde as origens até a atualidade aqui embaixo, né, mais ou menos aí 2014. Então, o que ele mostra aqui? Primeiro surgiram os bancos de dados que eram simplesmente arquivos. É aquilo que a gente estava falando no começo da aula. Tá? Depois surgiram os bancos de dados relacionais, bancos de dados hierárquicos e bancos de dados, sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. Esse aqui é o que a gente mais vai estudar nessa disciplina. Tudo que a gente estudar nessa disciplina vai ser basicamente sobre isso aqui. Tá? Bancos de dados relacionais. Será tema da próxima aula. E no futuro, e também já atualmente, está sendo muito popular cada vez mais, é chamado NoSQL, ou Not Only SQL, né? O que é isso aqui? A gente tem que... Bom, o SQL a gente vai estudar ainda, mas se refere principalmente a esses bancos de dados aqui. Esse aqui ele quer dizer não apenas, né, Not Only SQL, ou seja, são outros sistemas de banco de dados diferentes desse aqui, que tem chave e valor, sistemas de par valor ou sistemas de grafos, enfim. Só para vocês terem uma perspectiva assim de que existem muitos bancos de dados, mas o que vocês vão estudar na nossa disciplina aqui é assim o principal. Bancos de dados, então, a gente já viu, uma coleção de dados coerente e logicamente relacionado com algum significado associado.
que é bem diferente de simples coleções de arquivos. Então eles têm coerência e ele tem uma lógica, né? Eles estão logicamente organizados e associados, tá bom? E os bancos de dados eles representam sempre alguma coisa do mundo real que nós chamamos de mini-mundo. Então, por exemplo, o mini-mundo da universidade, vamos supor. Então você vai criar um banco de dados chamado universidade. E você vai ter informações dos alunos, disciplinas e notas. Então, em registro de dados, por exemplo, você teria lá uma ficha sobre alunos, uma ficha disciplina, uma ficha turma, uma ficha história escolar e uma ficha pré-requisito. Só um exemplo, tá? Então, turma, a gente tem assim que o SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tem o objetivo de prover o acesso aos dados de forma eficiente, segura, para grande quantidade de dados, né, escalável, de forma persistente e compartilhada. Persistente significa, se cair energia, ele continua funcionando. Compartilhado significa, pode ter muitos usuários usando ao mesmo tempo. Né? Então esse diagramazinho aqui nada mais é do que mostra isso. Você tem um banco de dados, você tem os usuários que estão por fora do banco de dados, só apenas usam, né, o banco de dados. E o banco de dados em si conversa com os arquivos, aqui o banco de dados é armazenado, né, e os metadados. Então, o SGBD tem uma coleção de programas para você criar e manter esses dados, né? E como a gente falou, tem os usuários, atende solicitação dos usuários. O que ele está dizendo aqui? Que os usuários, os programas que vão consultar os dados, não acessam os dados diretamente. Todos eles têm que passar para o software para processar consultas e programas. Tá bom? Exemplos. Bom, exemplos de lugares que usam banco de dados hoje em dia, praticamente qualquer lugar, né? Mas quais são os clássicos? Sistema bancário, uma universidade, biblioteca, supermercado, imposto de renda e empresa aérea. Esses aqui são inclusive bons temas para os nossos trabalhos. Vocês já podem ir dando uma olhada nisso e vendo assim quais que vocês gostariam de fazer trabalho. Tá bom? Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso. Isso aqui é só um extra. Os sistemas de banco de dados podem ser manipulados também através de frameworks, né, Hibernate, entre outros, que não fica tão claro o que você está lidando com um banco de dados. Mas na verdade existe um banco de dados ali atrás. E ao mesmo tempo você tem o contrário. Tem lugares que são programas que manipulam muitos dados, mas não quer dizer que eles são SGBDs. Por exemplo, o Excel não é um SGBD. Uma planilha Excel é apenas um programa que trabalha muito com dados. Tá? Mas ele não tem uma core language, ele não suporta múltiplos usuários, ele não suporta muita coisa que um banco de dados provê. Então isso é só para vocês terem uma ideia, né? Então por que vamos usar bancos de dados? Porque é muito mais vantajoso do que o processamento de arquivo tradicional. Vamos fazer só um paralelo então. Do lado esquerdo, processamento de arquivo tradicional. Do lado direito, banco de dados. Então, enquanto no sistema tradicional, cada usuário define e implementa arquivos necessários para uma aplicação de software específica, no banco de dados, um único repositório contém os dados sendo definidos uma vez, depois pode ser acessados por muitos usuários ou software diferentes. Enquanto o sistema tradicional, o processamento do arquivo faz parte do próprio programa e precisa ser específico, no caso do banco de dados, o sistema do banco de dados já contém uma descrição completa de todos os dados e uma descrição nos metadados, que descreve toda a estrutura de banco de dados.
por exemplo, aqui estão os metadados mostrando toda a estrutura do banco de dados. Por exemplo, se você perguntar relações, né? O nome da relação aqui do lado esquerdo e o número de colunas. Isso aqui é uma descrição do banco de dados, porque você sabe cada referente a cada entidade aqui desse lado, você tem o número de colunas ou o número de campos que você tem. Por exemplo, o aluno você pode ter o RG, o nome, o curso e o ano de ingresso. 4 colunas, entendeu? Então, por isso está aqui, aluno 4. Enfim, em referente a cada coluna também você pode ter os dados específicos, né? Por exemplo, o nome. O que é nome para ele? O nome é um campo de 30 caracteres e que pertence ao aluno, entendeu? Então, isso aqui é só um exemplo para vocês verem todo tipo de informação que você obtém do metadados. Bom, voltando às nossas comparações. Num sistema tradicional, qualquer alteração no arquivo, você precisa alterar todos os programas que acessam aquele arquivo. Já no banco de dados, você tem o que é chamado de independência de dados. Isso aqui também é importante, anotem, pode cair na prova. Que é o que? A estrutura de arquivos de dados do SGBD é armazenado separado dos programas de acesso. Significa que se você alterar os dados no SGBD, o programa que utiliza esses dados não necessariamente vai ter que ser alterado, exceto se for um dado realmente que aquele programa necessita, né? Então, isolamento entre programa e dados. Vamos dar um exemplo assim, professor, como assim? Não entendi ainda. Para mim, dá na mesma, né? Vamos supor, se você adicionar uma nova coluna no banco de dados, você só precisa ir lá e alterar o seu programa do banco de dados informando que você quer criar uma nova coluna, ou seja, alterar o catálogo. Só que se você quiser alterar uma nova coluna num arquivo de coleções de arquivos, tenta fazer isso. Não dá, porque você no arquivo, cada linha você tem que estar especificado quantos campos você tem e você vai ter que criar essa nova coluna para todos os itens. Então, provavelmente seu programa já não vai fazer a leitura correta do arquivo, entendeu? Você teria que alterar o seu software, enquanto que no SGBD não, porque vocês vão entender mais tarde por quê. Como que funciona isso? No SGBD, quando você faz uma consulta, você especifica o que você quer. Então, assim, eu estou passando toda essa introdução, né, todos os conceitos, mas só vai ficar realmente claro para vocês depois que vocês estiverem programando. Depois que vocês estiverem fazendo consultas mesmo, você vai entender, pô, professor, realmente é muito melhor usar o banco de dados, né? Então, por fim, tem mais um conceito aqui chamado de abstração de dados, né? Que significa o seguinte, que quando você for projetar um SGBD, você vai estar pensando num modelo de dados. Esse modelo de dados conceitual é algo que você pode carregar para sempre, não importa o SGBD. E aí sim, a partir do modelo de dados conceitual, você vai passar para o SGBD. Né? Ou seja, por exemplo, não importa se criarem novos sistemas de banco de dados, a gente sabe que para a universidade a gente sempre vai ter que ter, por exemplo, na ficha do aluno, o nome, o RGA, o número do CPF, por exemplo, o curso do aluno, o ano em que ele ingressou, entendeu? Isso daí você pode gravar assim de uma forma conceitual. Depois nós vamos estudar um modelo de entidade de relacionamento. Então, esse é um modelo de dados conceitual. A implementação física pode variar, dependendo da tecnologia, dependendo do software, né? Mas você sempre tem que ter essa abstração dos dados. E sobre as visões dos dados, o que são essas visões? Quando a gente fala visão, nada mais é do que a forma como os dados são apresentados, né? Então, nós vemos aqui que os dados podem ser apresentados em todas essas formas
E mais para frente a gente vai mostrar como que a gente define visões nos bancos de dados relacionais. Também em relação ao compartilhamento de dados e processamento de transações. Quando você tem muitas pessoas utilizando os mesmos dados, você tem um problema de segurança. E o banco de dados resolve isso. Por quê? Se você tem várias pessoas, como ele mostra aqui, produção, venda e compras, né? Todo mundo, imagina que você está produzindo um produto, vendendo o produto e ao mesmo tempo está realizando compras de outros produtos. Tudo jogando na mesma base de dados. Se tem muita gente acessando esse banco de dados ao mesmo tempo, vendendo e comprando, você tem que ter uma relação aí bem segura, senão você pode acabar até vendendo mais do que você produz, ou acabar até comprando mais do que existe de estoque, certo? Então, ter esse suporte a múltiplos usuários ao mesmo tempo, trabalhando nos mesmos dados, mantendo o sistema consistente, é um trabalho de banco de dados. Bom, aqui nada mais é então do que ele explicando, né, que você tem, por exemplo, processamento de transação online, você vai ter muita gente utilizando os dados ao mesmo tempo, e você precisa fornecer essas propriedades de isolamento e atomicidade que eu tinha explicado lá no ACID antes, tá bom? E tem mais algumas coisas também, né? Que você tem um acesso não autorizado ao banco de dados. O seu sistema de banco de dados precisa ter alguma forma de acesso. Só pessoas autorizadas podem acessar os dados. Por exemplo, dados bancários. Já pensou se você pudesse acessar lá a sua conta e editar a quantidade de zeros que tem na sua conta, né? Você coloca lá, aumenta a sua conta bancária livremente. Isso é inaceitável em qualquer situação, né? Para qualquer banqueiro. Então, você tem que ter o controle do acesso não autorizado aos dados. Isso vale literalmente muito dinheiro, né? E controlando a redundância. Bom, a redundância vocês vão entender quando tem muita gente querendo acessar os mesmos dados. Por exemplo, o Banco do Brasil, quantas pessoas tem utilizando ao mesmo tempo? Imagina se fosse só um computador isolado lá em algum lugar, operando todas as transações. Não ia dar certo, né? Ele não seria capaz de suportar tanto processamento. Então você utiliza muitos computadores, mas se você utiliza muitos computadores, como que você faz para todos eles estarem em sintonia, vamos dizer assim, eles estarem com os mesmos dados? Então tudo isso tem uma questão de redundância que, dá para você pesquisar a vida inteira sobre isso e ainda assim você não vai ter o melhor sistema, sabe? Cada sistema tem uma vantagem e uma desvantagem. Então a gente vai aprender isso mais pra frente, né? Melhorar o desempenho das consultas, tudo mais. Bom, dentre as muitas técnicas para melhorar o sistema de consultas, a gente tem de índices, buffering. Vamos ver mais pra frente. Fazer consultas mais inteligentes, isso a gente vai estudar bem também. Outras vantagens de banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados. Fornecer um sistema fácil de backup e recuperação, tem interface gráfica para o usuário, né? Representar os relacionamentos entre os dados, fornecer sistemas que permitam garantir a integridade dos dados. Você pode adicionar regras de negócio ao banco de dados, você pode criar restrições nas chaves, enfim, tem muitos tipos de restrições extras, né, que você pode adicionar no seu banco de dados. Gatilhos para atualizar as tabelas de banco de dados automaticamente, tá certo? Então, assim, isso aí a gente vai estudar com calma. Por fim, você tem tempo reduzido para desenvolver uma aplicação, flexibilidade, economia de escala e disponibilidade de informações atualizadas, né? Quer dizer, garantido que a sua aplicação vai estar utilizando a informação mais fresca. Tudo isso em comparação ao que? A coleções de arquivos tradicionais.
Desvantagem de banco de dados. Olha, para garantir tudo isso, você pode ter custo de software, de hardware, de treinamento, porque o sistema de banco de dados não é simples, né? Então ele é um software complexo. Ele cria uma demanda por um hardware mais forte do que simples coleções de arquivos, e você precisa ter treinamento. As pessoas que vão operar o banco de dados precisam ter esse treinamento, não é mesmo? Se vocês fossem desenvolver hoje um sisteminha bem simples mesmo, de controle de estoque de uma farmácia, provavelmente seria mais fácil vocês já sabem mexer com arquivos, né? Seria mais fácil vocês desenvolverem o sistema todo com arquivos, né? Porém, o sistema de vocês vai ser limitado, vamos dizer assim. Agora, se vocês aprenderem banco de dados e desenvolver o sistema, vai demorar mais tempo de treinamento, porém vocês vão fazer um sistema mais robusto, que poderá ser expandido futuramente, né? Que todas as outras pessoas já conhecem banco de dados, todos os programadores então vão conseguir utilizar o seu sistema bem. Todas essas vantagens, assim. Então até mesmo essas desvantagens, na verdade, tem vantagens, né? Mas você pode resumir em altos custos. Um custo inicial maior para você utilizar banco de dados. E o que ele quer dizer, né? Bom, em alguns casos você pode usar esse sistema de arquivo simples. Se você tem certeza, né, que o seu banco de dados nunca vai ser ampliado, por exemplo, você não vai criar mais aplicações para ele, só aquela aplicação única, bem simples. Ou então, se você tem uma demanda enorme por eficiência computacional, algumas aplicações científicas são assim, então não adianta você utilizar banco de dados, vai ficar mais pesado. E se você também não precisa de multiprocessos a usuários. Sistema científico normalmente é assim, aplicações científicas. Não existem muitas pessoas querendo acessar a aplicação científica, né? Não existe interesse comercial ou algo assim, né? Um perigo de acesso. Bom, então mais alguns lugares onde você não é tão bom. Você tem um sistema embarcado, né? Um roteador. Não tem porque um roteador utilizar um banco de dados. O roteador tem um processador muito pequenininho, processa pouca coisa, sabe? E sistemas tão simples que não vale a pena você implementar um banco de dados. Sistemas muito, muito simples mesmo. Bom, em termos de banco de dados, normalmente a gente tem várias pessoas envolvidas. A gente tem o DBA, chamado de administrador de banco de dados. A gente tem o projetista de banco de dados, também chamado de administrador de dados. Muitas vezes essa pessoa aqui também vira tudo DBA, sabe? Em muitos lugares, mas idealmente você teria também uma pessoa que faz só isso aqui, que é o que? Identifica quais dados precisam ser armazenados, vai lá conversar com as pessoas que entendem do negócio, ou seja, se é para uma padaria, é a pessoa que vai lá conversar com o dono da padaria, vê todos os dados que precisam ser armazenados, faz o modelo conceitual, que depois vai ser transformado no modelo de software real. E por fim, quem vai programar o sistema, né, e o usuário final. Então, muitas vezes essas pessoas aqui esses cargos aqui são acumulados, né, pelas mesmas pessoas, mas idealmente você poderia ter pessoas separadas, tá? Por fim, esse slide aqui é para dizer assim, você tem banco de dados e você tem regras de negócio. Algumas coisas são regras de negócio. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um sistema de universidade e eu tenho uma regra, né, uma regra na minha universidade que é: alunos para se formarem em ciência da computação precisam realizar o curso CC 1310 antes do final do segundo ano. Tem como eu representar isso aqui no meu banco de dados? Colocar essa regra aqui em algum lugar? Se vocês observarem bem, cada campo, a disciplina tem o quê? Tem o nome da disciplina, o número de créditos e o departamento.
Ah, e o aluno? O aluno tem o nome do aluno, número, tipo do aluno e o curso. Putz, então deve ser o pré-requisito. Pré-requisito tem número da disciplina e número de pré-requisito. Então, se eu olhar tudo aqui, não existe como você colocar isso aqui no banco de dados. Isso aqui é uma regra de negócio. Então, isso aqui é o que você não coloca no banco. Porém, a aplicação que vai utilizar o banco precisa estar ciente dessa regra. Então, regras de negócios não vão para o banco. Esse aqui, por exemplo, seria um if no seu programa, né? Um if lá que verifica se o aluno não cumpriu esse curso até o segundo ano, tem que mandar uma mensagem para ele avisando: você precisa cumprir esse curso urgentemente, né? Isso é uma regra de negócio, não precisa estar especificado no banco de dados. Tá bem? Então, outra coisa. Os dados do banco de dados podem ser alterados com uma grande frequência, né? Então, nós chamamos cada estado do banco de dados de snapshot. É como se você tirasse uma fotografia de todos os dados, né? Então, cada momento você vai lá e tira uma foto, é um snapshot. Você pegou todos os dados e gravou, sabe? Então, o que é isso? Então, uma instância, né? É um conjunto de dados armazenados em um PD em um dado instante de tempo. Então, aqui você sabe que é uma instância. Agora, o que é um esquema? Um esquema é a forma como os dados estão armazenados. Ou seja, quais são os campos, quais são todos os todas as minhas tabelas, né, ou ficheiros do banco de dados. Então, eu inicio meu banco de dados, eu especifico o esquema dele. E daí em diante, eu começo a popular o meu banco de dados. Então, o que é snapshot? É o estado do banco de dados em um determinado ponto, com todos os dados, né? E o que é o esquema do banco de dados? É a especificação dos dados, do formato dos dados, porém não com os dados em si. Ah, professor, não entendi. Ó, isso aqui do lado direito é o esquema. Aluno, disciplina, tal. E cada coluna. E o que seria uma fotografia? Um snapshot. Se a gente populasse todos esses alunos aqui com todos os alunos da Facom, todas as disciplinas da Facom, tal, e tirasse uma fotografia contendo todos esses dados de todas as disciplinas, todos os alunos, isso seria um snapshot. Poderia ser o snapshot do início do segundo semestre de 2020, entendeu? Da Facom. E o esquema? O esquema é o mesmo. Por exemplo, semestre que vem, os dados vão mudar. Vão ter outros alunos, outras disciplinas, outras turmas. Então o snapshot muda. Porém, o esquema é o mesmo. Entendeu? Você não precisa ficar mudando o esquema do banco de dados o tempo todo. Agora, os dados que estão lá, a cada momento, esses sim mudam bastante, o tempo todo. Espero ter esclarecido então o que é um snapshot e o que é um esquema. Bom, linguagem de banco de dados. Nós vamos utilizar principalmente uma linguagem chamada SQL nos nossos bancos de dados relacionais. Então vamos dar um exemplo para vocês. A SQL se divide em duas, DDL e DML. DDL é linguagem de definição de dados, ou Data Definition Language. Exemplo, está aqui. Create Table, aluno, matrícula, nome, endereço, data de nascimento. Aqui ele diz o tipo de dado. Aqui ele diz é um número. Aqui ele diz é um string de 30, 50 caracteres. E o data de nascimento é uma data. Entendeu? Então, essa aqui é uma linguagem onde ele está criando um esquema, ou seja, criando uma base de dados, né? Criando uma tabela, onde nós iremos então inserir dados. E o Data Manipulation Language, DML,
Bom, essa já é a linguagem de consulta para modificação dos dados ou consulta, recuperação dos dados. Por exemplo, aqui é select asterisco from aluno where nome igual a João. Aqui ele vai pegar todos os alunos que o nome é igual a João. Esse asterisco significa tudo. Então a gente seleciona tudo de alunos tal que o nome é João. Tá? E o SQL nada mais é que a combinação de DDL e DML. Aqui é só uma introdução, a gente ainda vai estudar com muito detalhe o que é SQL. Tá bom? Estou só dando uma introdução para vocês o que é uma linguagem de banco de dados. Então, resumindo os nossos conceitos. Dados são fatos que podem ser gravados e possuem significado. O que é um banco de dados? É uma coleção de dados relacionados. Representa algum aspecto do mundo real. Tem algum significado inerente a cada dado. Além disso, o banco de dados ele é projetado e construído de maneira lógica para alguma específica, para alguma aplicação. Então, banco de dados comercial, gigante, um exemplo aí é a Amazon. Vocês podem acessar muitos outros, né? O Facebook, o Instagram, enfim. Então a gente tem o banco de dados, SGBD é o sistema gerenciador de banco de dados, permite definir um banco de dados, que nós iremos especificar tudo através dos metadados, que informam toda a descrição do banco de dados, que contém os catálogos, e nós depois faremos uma manipulação dos bancos de dados, inserindo e removendo dados através de uma linguagem de consulta de banco de dados. Certo? Compartilhamento de banco de dados é porque você pode ter vários usuários acessando ao mesmo tempo. Imagina a Amazon vendendo lá. Tem muita gente comprando e vendendo, certo? Ao mesmo tempo. Imagina se alguém compra todo o estoque. Então ele já proíbe você de comprar. É instantâneo. Todo esse controle exige um software muito inteligente. Não. Consulta. Cada vez que a gente pede alguma coisa para o banco de dados, banco de dados me manda todos os alunos com o nome igual ao João. Banco de dados me dê qual que é o produto mais barato do dia de hoje. Tudo isso são consultas. O que é consulta também? Você alterar. Você quer dar um desconto de 15% em todos os itens. Você quer alterar o preço de todos os dados. Isso daí também é uma consulta. O que é uma transação? Toda vez que você alterar ou remover dados do seu banco de dados é uma transação. Tá bom? Por fim, esse é um link para os SGBDs da atualidade. Só gostaria de deixar claro aqui para vocês que essa é uma aula de introdução, então a gente fala um pouquinho de cada coisa, né? Vocês viram que é principalmente vocês aprenderem conceitos, palavras-chave, que depois nós vamos estar utilizando e explicando com detalhe cada coisa. Então, linguagem SQL a gente vai estudar com calma, né? As propriedades ACID nós vamos estudar com calma. Como que é feito exatamente a separação entre regras de negócio e dados do banco de dados a gente vai explicar com calma. Desvantagem e vantagem dos SGBDs estão todos aqui nessa aula, né? Pode cair na prova, então estudem isso. Eu espero que vocês tenham tido uma boa relação aí de toda a nossa aula de introdução. Teríamos alguns exercícios no AVA, coisa simples, é só para fixar o conteúdo mesmo. E também dizer para vocês que as nossas próximas aulas eu tentarei fazer o mais curto possível, né? Então essa aqui passou um pouquinho do tempo que eu gostaria que fizesse nossas aulas. Eu sei que começa a ficar difícil manter a concentração, mas bom, é isso, turma. E fiquem atentos no AVA. Surgirão videoaulas lá toda semana, com certeza, exercícios para vocês verem, fazerem, concluírem toda semana. E realmente, né, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês forem tendo, pode me passar. E então, bons estudos, né? Façam os exercícios no AVA, não esqueçam. Abraço, até a próxima aula.